Olá, eu sou o capelão Erickson Pereira Chagas, capelão da Igreja Batista, e tenho gravado vídeos de conforto para enfermos e familiares. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que responde à pergunta que eu fiz agora há pouco. Tudo concorre para o nosso bem? Todas as coisas que acontecem na nossa vida realmente podem ser usadas para o nosso bem? A Bíblia nos afirma que sim, pode e deve ser usado para o nosso bem. E Deus usa essas coisas para o nosso bem. A Bíblia nos diz aqui em Romanos capítulo 8, versos 27 e 28, assim: E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Dentro disso, nós ficamos pensando assim com relação àquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, o que acontece com relação ao nosso trabalho, a nossa vida sentimental, emocional, namoro, noivado, casamento, com relação ao nosso financeiro, com relação à nossa saúde. Muitas coisas podem acontecer no dia a dia de uma pessoa. E uma das coisas que nós não podemos esquecer, mas mesmo, não podemos esquecer mesmo, é que Deus usa tudo isso para o nosso bem. É interessante isso. Como é que alguma coisa ruim que acontece na minha vida pode ser usada para o meu bem? Mas esse é o poder de Deus, de transformar os males em bênçãos, os espinhos em flores. E é interessante isso. Como é que Deus pode transformar um espinho numa flor? É porque Deus, ele transforma as dificuldades da nossa vida em bênçãos para a nossa vida. Mas nós precisamos crer, depender dele e acreditar que Deus está no comando da nossa vida. Interessante que esse texto, quando Paulo escreveu para os irmãos que viviam em Roma, por isso que é Romanos o nome da carta dele, ele estava falando para um povo que sofria perseguição, sofria tortura, que era preso. Muitas vezes eles perdiam seus bens pelo simples fato de ser cristãos. Eles eram mandados a sair da cidade quando eles entregavam a vida a Jesus, e eles tinham que morar na periferia de Roma, onde não havia saneamento básico, onde não havia segurança, onde havia muitos problemas urbanos, e eles tinham que largar tudo porque eles acreditavam em Cristo, porque eles tinham entregue a vida a Jesus e tinham cada um se tornado cristãos. E daí como é que uma pessoa, numa situação como essa, que era o público-alvo de Paulo, pode dizer que tudo aquilo concorria para o bem deles, que a qualquer momento eles iam ser presos, a qualquer momento eles podiam ser jogados às feras no Coliseu, como um exemplo de pessoas que deveriam ser punidas por não adorar o imperador. Então, nós podemos afirmar que realmente todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, se realmente estamos nas mãos de Deus, se realmente acreditamos que Deus cuida da nossa vida. E eu creio nisso, querido ouvinte, eu creio que você também, crendo nisso, Deus vai transformar tudo o que você está passando nessa semana, no dia de hoje, numa grande bênção em sua vida. Se crermos, veremos a glória de Deus. Então é interessante. Muitas coisas aconteceram durante a vida das pessoas, e todas essas Deus tem o poder de transformar para o nosso bem. Outro texto que fala disso é o versículo 27, quando nós lemos agora há pouco: a maioria das pessoas não busca a vontade de Deus, e poucos cristãos hoje se preocupam de fazer a vontade de Deus, perguntando: qual é a sua vontade para esse assunto, Senhor? É interessante isso, porque se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele vai usar aquelas coisas até ruins que acontecem na minha vida para o meu bem, não para o meu mal. E isso é um milagre, como eu falei agora há pouco, que Deus pode operar na minha vida e na sua vida. E vai operar hoje, em nome de Jesus.
Logo mais nós vamos orar por você, vamos orar pela sua vida, vamos orar por essa situação que você está passando, e nós vamos ver que Deus tem o poder transformador de transformar males em bens, maldições em bênçãos, problemas em vitórias, tristezas em alegrias. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Esse texto do 27 que eu li, ele diz que Deus vê o que está dentro do coração e sabe qual é o pensamento do Espírito. Ou seja, Ele sabe o que você está passando. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está passando. E Ele pode transformar esse mal que você está vivendo numa grande bênção, em nome de Jesus. No verso 28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus transforma essas coisas no nosso bem. E como é que Ele faz isso? Um exemplo prático disso. Como é que Deus pode transformar uma queda que eu tenha no chão, na rua, numa bênção na minha vida? Como é que Deus pode transformar, por exemplo, uma falta de dinheiro, uma falta financeira na minha vida, numa bênção na minha vida? Como é que Deus pode transformar, por exemplo, uma briga que eu tive com uma pessoa, seja parente, seja amigo, seja colega de trabalho, numa bênção em minha vida? Como é que Deus pode transformar? Se nós entendermos que Deus está querendo nos ensinar lições com isso e procurarmos aplicar isso em nossa vida, o poder de Deus vai atuar nisso e Deus vai fazer o milagre de transformar água em vinho e alguns peixinhos em muitos peixes, alguns pãezinhos em muitos pães. E é interessante, nós lemos agora há pouco que Ele conhece o nosso coração e Ele conhece tudo que se passa, Ele sabe o que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Esse segundo texto que eu li, ele diz que Ele faz com que as coisas concorram para o bem, ou seja, Ele faz com que elas se encaixem de uma maneira milagrosa para o nosso bem. Uma queda, nós caímos, nós nos machucamos, nós vamos para o médico, vamos nos tratar, e lá Deus pode me usar para abençoar a vida de uma pessoa, para orar por uma pessoa, para falar do amor de Deus para uma pessoa. Isso aconteceu comigo. Todas as vezes que eu fui internado, eu fiquei num quarto com outro leito, com outra pessoa, e mesmo com a dor que eu sentia, eu tive a oportunidade de testemunhar do amor de Deus para quem estava ali do meu lado. E pessoas entregaram a vida para Jesus e hoje são servos de Deus. Deus transformou aquele mal na minha vida numa bênção, não só na minha vida, mas na vida deles também. A questão financeira. Eu estou sem dinheiro, estou passando um problema financeiro terrível, a conta no vermelho, o limite estourado. Como é que Deus vai usar isso para o meu bem? Eu vou me ajoelhar, eu vou clamar, eu vou pedir: Senhor, eu quero a partir dessa hora que o Senhor venha prover na minha vida financeira um milagre financeiro. Mas eu vou fazer minha parte. Eu vou procurar dizimar a 10ª parte do meu ganho. Eu vou procurar me controlar na administração das minhas contas. Vou aprender a dizer não. Vou procurar evitar fazer contas para comprar coisas que eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Vou procurar fazer poupança. Enfim, a gente pode aprender muita coisa com essa questão financeira. E Deus, pela sua misericórdia, operar um milagre financeiro na nossa vida hoje e durante esse mês. Outra coisa, eu briguei com uma pessoa, um conhecido, um amigo, briguei com uma pessoa em casa, nós nos entendemos, nós tivemos um atrito, uma dificuldade. Eu vou pedir a Deus: Senhor, transforma o coração de fulano, mas antes transforma o meu coração. Ajuda-me a perdoá-lo, como eu peço que o Senhor o ajude a me perdoar. E daí vem a reconciliação. E a reconciliação sempre é melhor que a briga. Então, são meios que Deus transforma os nossos males em bem, transforma os nossos espinhos em flores. Interessante que, ali no verso 28 mesmo, também ele diz assim: daqueles a quem ele chamou de acordo com seu plano. Daqueles a quem ele chamou de acordo com seu plano. O plano de Deus sempre visa o nosso bem. E Deus nos chamou para a bênção. Em Jeremias 29:11 diz que os planos que Deus tem para mim e para você
são planos de bem, não de mal. São planos de bênção, de vitória, de coisas maravilhosas. Então tenha certeza de uma coisa: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você realmente ama a Deus, ou se você não ama a Deus, essa é a grande oportunidade de você passar a amar, entregar a sua vida, seu coração a Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, dizer a Jesus: Jesus, em oração, eu quero entregar minha vida a Ti, eu peço perdão pelos meus pecados, eu quero renunciar a todo mal na minha vida e quero entregar meu corpo, minha alma, meu espírito a Ti, e que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. E a partir de agora o Senhor faça um milagre nas minhas finanças, faça um milagre no meu relacional, faça um milagre na minha saúde. Use tudo isso para o meu bem. E Ele vai usar. Ele vai transformar, se você crer, esses espinhos em flores, esses problemas em bênçãos. Vamos orar? Ore comigo, repita comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida em Tuas mãos. Meu corpo, minha alma, meu espírito, a Ti, Jesus. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Te recebo como meu Senhor e Salvador. Anulo todo o mal em minha vida. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor transforme todo o mal em bênção em minha vida. Senhor, abençoa esse Teu servo, essa Tua serva, esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, e mostra para eles que o Senhor tem o poder maravilhoso de transformar espinhos em flores pelo poder de Deus, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e hoje experimente isso, ver o poder de Deus transformando espinhos em flores. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a sua família.